Olá, pessoal! A nossa aula de hoje será de artes, certo? E terá como conteúdo a linha. Isso mesmo. Vocês sabem o que são linhas? A linha é uma sequência de pontos, um bem perto do outro. Podemos dizer que linha é um ponto em movimento. Tá vendo, pessoal? Que tão interessante. Vejam só, a linha, os tipos de linha, eles se dividem em duas, certo? Linhas simples e linhas complexas, tá? As linhas simples é a que tem os pontos na mesma direção, tá? E as linhas complexas são as linhas retas e curvas, são modalidades de linhas simples, tá, pessoal? Agora, vamos conhecer os tipos de linhas simples. Vejam só, os tipos de linhas simples são horizontal, vertical e inclinada, tá, pessoal? Vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas. Vejam só, a linha horizontal, vertical e inclinada, elas são linhas que seguem sempre a mesma direção. Tá, pessoal? Esses três tipos de linha, horizontal, vertical e inclinada, elas seguem sempre a mesma direção. Agora, vamos conhecer um pouquinho de cada uma, tá? Vejam só, a linha horizontal é uma linha simples que dá a ideia de plano, tá? Uma coisa reta, uma coisa retinha, uma coisa plana, é a linha horizontal. Já a linha vertical é uma linha simples que dá a ideia de altura. Você olhando para uma linha vertical, você imagina o tamanho das coisas, por isso que tem ideia de altura, tá? Já a linha inclinada é uma linha simples que é empregada como ponto de fuga, certo? É empregada como ponto de fuga, tá, pessoal? Agora, vamos conhecer um pouco, pessoal, da linha curva, que é outro tipo de linha simples. É uma linha que tem os pontos mudando de direção, certo, pessoal? A curva, vocês podem prestar atenção, é estilo uma lua, tá, pessoal? É um tipo de linha que fica mudando de direção, um ponto que muda de direção, tá, pessoal? Essa linha curva são as linhas que estão sempre em mudança de direção, de forma constante e suave. Tá vendo que interessante? Elas estão sempre em mudança de direção. Pode ser para esse lado, pode ser para o outro, para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo. Certo, pessoal? Agora, vamos conhecer um pouco sobre as linhas complexas. Isso mesmo. Lembra que a tia falou que tem duas? Já vimos as linhas simples. Agora, vamos para as linhas complexas. Só relembrando que é linhas complexas. As linhas retas e curvas são modalidades de linhas simples. Agora, a gente vai conhecer as linhas complexas, tá, pessoal? As linhas complexas, elas são um pouco, vamos dizer que são várias em uma só, tá? Vejam só, vamos conhecer. A linha ondulada ou sinuosa, tá, pessoal? Essas linhas Desculpa. Essas linhas sinuosas ou onduladas são compostas por uma sequência de linhas curvas, tá, pessoal? É uma linha complexa, composta por uma sequência de curvas, dando ideia de movimento, tá, pessoal? Muito interessante, não é isso? Agora vamos conhecer um pouco sobre linha poligonal ou quebrada. É a linha composta por segmentos de retas que possuem diversas direções, pessoal, tá vendo? É muito interessante. E em cada uma direção dando ideia de força, tá, pessoal? É uma linha complexa composta por uma sequência de segmentos de reta, cada uma numa direção, dando uma ideia de força. Tão interessante, né? Veja só, a linha mista é uma linha complexa composta por retas e curvas, dando ideia de confusão. Essa linha mista, ela é composta por linhas retas e curvas. Tá vendo? Feito eu falei para vocês. As linhas complexas é uma mistura de todas aquelas linhas simples. Deu para vocês perceberem que todas as linhas complexas, elas vão com retas, vão com horizontal, vão com a inclinada e a curva.
As linhas complexas, ela é uma mistura de todas as linhas simples. Então, pessoal, até mais tarde. Qualquer coisinha vocês podem falar com tia. Daqui a pouco, tia posta para vocês a explicação das atividades, tá?